E aí, povo de cinema, preparados? Seja bem-vindo a esse bate-papo de cinema. Hoje vamos dar dicas importantes para você que quer produzir e não sabe como começar, qual câmera usar, como se prepara uma locação, que é uma pré-produção, produção, que é uma pós-produção. Essas etapas são importantíssimas para você que quer começar a produzir. E eu sou o Tom Gomes, sou diretor do filme Escritor, que foi contemplado na Lei Aldir Blanc aqui em Jacareí, né, no edital Diversidade, né, em atendimento à Lei 14.017. E uma dica importante para você que quer produzir, que quer trabalhar com cinema, você tem que entender que o cinema é um meio de comunicação, correto? E como todo meio de comunicação, ele necessita de uma linguagem para se comunicar. Então você tem que entender em que momento a etapa do seu projeto audiovisual vai acontecer. Isso é as dicas que vamos passar hoje aqui para você. E mais, convidamos 3 feras do audiovisual que vão passar dicas, né, fundamentais para nós que trabalhamos com cinema e também para você que está se iniciando e para você que também está produzindo, ok? Pega um caderno, anota aí o que eles vão dizer para vocês, tá bom? E antes de apresentar essas 3 feras, eu quero deixar um recadinho para vocês. Esse cenário que vocês estão vendo aqui, maravilhoso, eu amei esse cenário, entendeu? Eu, no final do bate-papo, vou mostrar para vocês esse cenário e mostrar como que você pode colocar a sua cena num cenário como esse ou num cenário que você queira colocar que esteja dentro do seu roteiro, ok? Você quer colocar a sua cena dentro de um rio, em cima de uma montanha, em cima de um prédio, nós vamos mostrar para vocês como é que faz isso. E também para você que vai até o final, você que vai se inscrever no canal do Cine Clube. No final também eu vou sortear essa camiseta da Tom Produções para você, ok? E agora vamos apresentar essas 3 feras. Primeiramente vamos apresentar o Vitor Fisch, que vai falar da pré-produção. Ele vai falar de um tema importante da pré-produção, que é o roteiro. Entendeu? E a pré-produção, claro, não é só o roteiro, mas é a parte mais importante da pré-produção. Por quê? Porque na pré-produção, com o roteiro pronto, que você vai escolher a locação, os atores, o figurino, a iluminação. Então essa pré-produção, a pré-produção é importantíssima. E o Vitor Fisch vai colocar para nós de uma maneira muito clara como que se prepara um bom roteiro, ok? Depois do Vitor Fisch, teremos aqui o Rodney Borges, que é um diretor premiadíssimo. Ele sabe tudo de direção e direção de fotografia, entendeu? Ele é produtor também. Cara, é fantástico, ele realmente colocou pra gente de uma maneira muito fácil de interpretar essa arte. Ele vai falar também de alguns planos, de alguns ângulos, entendeu? Aproveite, anota aí, entendeu? Porque esse cara é fera. E para terminar, nós vamos falar da pós-produção. Vamos trazer aqui para vocês outra fera, que é o Luiz Brasileiro. O Luiz também é formado em cinema. Ele é roteirista, eu sei que ele gosta até muito menos de documentário, mas também ele sabe tudo de pós-produção. E ele vai deixar aqui para nós também dicas importantíssimas, ok? Prestou atenção? Vamos trazer esse povo aqui para nós? Você que está em casa, se acomode aí, tome sua água, que vamos apresentar agora o primeiro realmente que vai falar para nós dessas etapas do cinema. Vitor Fisch, por favor, tem uma galera em casa te esperando, quer ouvir você falar de roteiro. O que é um roteiro? Qual a importância do roteiro no cinema?
Olá, eu sou Victor Fisch, sou roteirista, produtor cultural e vou falar aqui um pouco com vocês sobre roteiro, a pedido aí do meu colega Tom Gomes. Um abraço ao Tom. Bom, o roteiro, eu acredito que o roteiro é a coisa mais importante de um filme e a coisa mais importante para se promover e se desenvolver no nosso cinema aqui no Brasil. Por quê? Porque as ideias originais, a forma como é pensada a estrutura, como é pensado a dinâmica de um filme, ela consegue arranjar soluções mais simples para a realização e é o que move uma pessoa a assistir um filme, né? Sei que existem os filmes de efeitos especiais, que as pessoas vão ver só porque querem ver efeitos especiais, mas no geral o que te mobiliza para assistir um filme é o seu nível de engajamento com o personagem, com aquela história, com como aquilo como aquilo acontece, né? Se fala muito aqui no cinema brasileiro que a gente deveria investir em roteiro como fizeram, por exemplo, na Argentina. O cinema argentino é um cinema muito mais simples em termos de produção, mas é um cinema mais rico em termos de roteiro. São personagens interessantes, com suas histórias que podem ser banais, mas que engajam com o público, né? Temos vários exemplos do cinema argentino, como O Filho da Noiva, Nove Rainhas, enfim, tem diversos casos aí, que são filmes que, né, você não precisa de grandes coisas, não é um filme de época, não é um filme que você tem que, enfim, fazer uma grande viagem, filmar na Amazônia, filmar sei lá o quê. São simplesmente personagens urbanos com suas crises. E o que faz de um roteiro um bom roteiro? Bom, a base essencial de um roteiro é o conflito. Conflito é a palavra que vocês vão ouvir sempre quando um roteirista está querendo mostrar do que a sua história fala. É claro que existem filmes que justamente provocam e querem trazer situações sem conflito, né? São filmes que experimentam, são filmes chamados antidramáticos, porque eles vão contra a trama. Eu, por exemplo, adoro um cara chamado Roy Andersson, sueco, que faz um cinema que é basicamente sem conflito, são situações de conflito mínimo, são sketches, não tem um grande arco de uma trama, tá? Mas, no geral, a gente tem personagens que nos comovem por algum motivo e nos causa identificação. Eu gosto de falar de personagens relacionando com signos, né? Não sei se vocês manjam alguma coisa de signos, mas todo mundo sabe um pouco daquele básico, né? Se os signos de água que são mais sensíveis, os signos de fogo que são mais explosivos, os signos de terra que são materialistas, os signos de ar que são avoados. E se você for ler aquelas descrições de personagens, de personalidades nos signos, ou então tem esses testes de personalidade na internet e tal, acho que são todos legais. Você vê que tem as qualidades dessa personalidade,
os defeitos dela, e aí você começa a enxergar como que um personagem pode ser complexo e profundo e ter pontos positivos e negativos dentro de um mesmo aspecto, né? Quando eu peço para alunos, por exemplo, criarem um personagem, colocarem características neles, eu gosto de falar, de pedir características que sejam complexas, que possam ser positivas e negativas. Né? Um personagem que é simpático é uma característica meio nula, né? Mas um personagem que é impulsivo, por exemplo, já é uma característica que gera aspectos positivos, porque um personagem impulsivo pode ser um herói que carrega a trama, que faz as coisas acontecerem e tal, mas que gera ao mesmo tempo falhas e problemas, né? Porque ele toma ações sem pensar, faz coisas que não devia e tal. Por que a gente se apaixona por personagens que são profundos, né? Por exemplo, o Michael Corleone, o Poderoso Chefão, considerado um dos melhores roteiros já escritos, porque os personagens têm uma camada de profundidade muito interessante, né? O Michael Corleone, ele é o filho bonzinho que foi pro exército, que não tá lá, não tá na bagunça da máfia e tal, mas ele tem uma personalidade de poder, uma necessidade de poder, uma necessidade de controlar aquilo, e ele é o cara que tem a condição, né, para isso. Os irmãos são trágicos nesse sentido, então a jornada dele é de um cara que não queria pertencer à máfia e tal, mas ao mesmo tempo, no fundo, existia um desejo, existia uma necessidade daquilo. Esse é outro aspecto que eu acho importante de colocar como premissa de um roteiro, é que existe uma regrinha aí chamada do dever, poder e querer. Um personagem nunca pode, deve e quer alguma coisa, porque isso acaba o filme, né? Imagina que o Michael Corleone, ele quer ser o novo chefão, ele pode e ele deve. Começa o filme, ele é abençoado pelo pai, se torna um novo poderoso chefão, e acaba o filme. 5 minutos de filme, como é essa trilogia, né, de crescimento de poder. Então, o que torna os filmes interessantes é justamente esse conflito entre ele pode, mas não quer, ele quer, mas não deve, e assim vai, né? O Senhor dos Anéis, por exemplo, o Hobbit tem que destruir o anel, mas ele não quer, né? Sei lá, no Central do Brasil, a gente tem uma personagem que é a Fernanda Montenegro, que não quer fazer a viagem com o menino, levar e tal, mas é o que ela deve fazer. Então tem sempre esses conflitos entre os personagens, né? Bom, aí temos a questão da estrutura da trama como um todo, né? Em geral, ela é montada em 3 atos. Isso significa que é o início, o desenvolvimento e a conclusão, basicamente. A gente aprende muito desde cedo a contar histórias dessa maneira, porque tem um cara chamado Joseph Campbell que estudou os mitos, estudou 1000 coisas e chegou à conclusão que a nossa forma de contar, ela sempre segue alguns passos.
Ele chamou isso de a jornada do herói. E isso serve para comédias românticas, para roteiros de ação, para roteiros de terror, para histórias de detetive, o que for. Você tem um mundo comum do personagem, mundo comum daquela história, sei lá, o personagem no seu trabalho, na sua casa, no seu fracasso, tal, até que acontece alguma coisa e ele tem um chamado para aventura, e essa aventura em si que é o grosso do filme, né? Isso pode servir numa comédia romântica. Tá lá o personagem vivendo sua vida quando ele encontra uma mulher que muda um pouco aquela vidinha rotinada que ele tinha e tal. E aí ele começa vamos dizer que o cara é todo organizado, rotineiro, e ela é uma aventureira, quer fazer coisas, e ele tenta ir atrás, e eles partem numa aventura de relação, e no final se decide se segue ou se não, se eles voltam para aquela vida da casa dele e ela vem, ou se ele muda e se transforma. Em geral, o personagem se transforma, né? É bem raro personagens que não mudam. Quando o personagem não muda, em geral, ele muda o mundo ao redor. Como acontece, por exemplo, com o personagem do Jack Nicholson em Um Estranho no Ninho, que é um personagem que chega num manicômio e ele em si não se altera, mas ele altera toda a lógica, todo o funcionamento daquele espaço. Aliás, esse filme é muito maravilhoso também porque temos um personagem cheio de complexidades, em conflito com uma outra personagem que é a enfermeira-chefe, e toda a relação daquele espaço. Enfim, você tem existe um livro do Joseph Vogler chamado A Jornada do Escritor, que eu recomendo porque ele pega esses conceitos do Joseph Campbell e puxa justamente para o roteiro, né? Bom, basicamente, assim, tem muita coisa para se falar sobre roteiro. Aqui no Brasil isso tem crescido, temos muitos roteiristas interessantes e isso tem sido cada vez mais valorizado. Temos o Luiz Bolognese, Carolina Coccio, Fernando Bonassi, enfim, Jorge Furtado. As próprias séries de televisão, séries da Globo, têm investido mais no roteiro. Tem uma nova série da Netflix, Cidade Invisível, né? Acho que é isso, que tem roteiro interessante, trabalhado com o folclore brasileiro. Então, temos um bom caminho aí. Infelizmente, nos últimos anos, as políticas públicas têm patinado, mas enfim, a gente teve um processo aí de alguns bons 10 anos que cresceu muito o nosso cinema, especialmente graças a uma lei, a lei das teles, que obrigou os canais de televisão pagos a terem produtos nacionais em seus horários nobres. Isso fez com que o mercado desse uma bela aquecida. Então é isso. Fico à disposição também para qualquer coisa. Estamos aí no mundo das redes sociais e tal. Um abraço a todos. Obrigado, Vitor Fisch. Gente, entenderam o que ele falou? Vai escrever seu roteiro agora? Eu vou escrever o meu, do jeito que ele falou. Pode ter certeza que você vai fazer um grande filme.
E agora vamos falar da segunda etapa, que também é muito importante, é a produção. É nesse momento, gente, que todo aquele planejamento que falamos na pré-produção, agora vamos colocar na prática. Quando você coloca a câmera, já está no cenário que você escolheu, o ator está ali, câmera ligada, microfones ligados, é a hora que realmente eu gosto muito. É quando você vai gravar a primeira cena, né? Quando você diz cena 1, take 1, gravando. E para mostrar para nós como faz isso direitinho, sem erro, Rodney Boys. Rodney Boys, o que é a fotografia para o cinema? Qual a importância da fotografia dentro de um filme? Conta aí para nós. Olá pessoal, eu sou Rodney Borges, diretor de fotografia, e agora eu vou passar umas dicas para vocês que estão começando, bem bacana sobre direção de fotografia. Uma delas é a regra dos 180 graus, que é estabelecer as linhas da ação que a câmera vai trabalhar durante as gravações. É muito importante isso. Eu vejo que alguns filmes curta-metragens bacanas, às vezes, que eu vejo, né, fotografia bonita, tudo, mas peca cruzando a linha dos 180 e dando pulo, e isso muitas vezes afeta na edição, que o editor fica sem opção se você fizer algo nesse sentido errado. Então, vamos lá. A gente tem aqui dois atores, né? O que você faz? É importante você fazer isso antes de você ir para o set de gravação, estudar as cenas e colocar num papel mesmo e já fazer esse desenho das linhas de ação. Para quando você chegar lá, você leva esse papel, esse rascunho, né? E aí você acaba lembrando e fica mais fácil para você trabalhar. E todo mundo que está no set saber como que vai ser, para onde que a câmera vai andar, né? Então isso é bacana. Vamos lá. Então, chegando no set, você vai imaginar uma linha de ação imaginária, né? Claro, não vai dar para fazer essa risca no chão, mas você tem que ter isso em mente, né? Você faz essa linha de ação no meio dos dois atores e um ângulo de 180 graus. O que isso vai ajudar? Vai ajudar para que você, no caso aqui, numa conversa, num diálogo dos dois atores, não dá pulo de um ator. Quando você gravar, chega na edição, a pessoa, em vez de estar de um lado do outro, vai estar no mesmo lado. Então vamos lá. Então aqui, ó, um exemplo. A gente está aqui com a nossa câmera principal, frontal, vai resultar numa cena assim. Se eu posicionar essa câmera do lado direito, respeitando essa regra dos 180 graus, que é esta linha aqui, desse lado aqui, no extremo aqui, você pode fazer um plano meio plano, ou um plano sobre o ombro, né? Você vai ter, no caso, aqui, a atriz está do lado esquerdo, o ator do lado direito, plano tranquilo, bem feito. Continuando essa conversa deles, né? Agora a vez do ator falar, você faz o quê? Você posiciona a câmera do lado esquerdo, aqui dentro dessa linha imaginária dos 180 graus. O que você vai ter? Vai ter, por exemplo, no caso aqui, um plano sobre o ombro, o ator ali mostrando, falando a ação dele e a atriz aqui. Isso é bacana. Voltamos para a nossa cena inicial, mais aberta, né? Para você não ter um pulo também. Você pode também, ou no caso, até fazer uma cena mais aberta ainda, né? O que acontece se você cruzar a linha dos 180 graus, por exemplo? Passou com a linha tal, vamos lá ver o que vai acontecer, né? Vamos iniciar aqui do começo. A gente tem aqui o nosso plano aberto. Aqui seria o comum, a fala dela, a câmera posicionada corretamente aqui do lado direito. A gente teria esse plano aqui. O que acontece agora se a gente cruzar
a linha e colocar essa câmera do outro lado para gravar o ator falando. Olha só o que vai acontecer. Ele vai acabar ficando aqui, ó, do lado esquerdo, sendo que era, no take anterior, era a atriz que estava aqui no diálogo falando do canto esquerdo. Então, isso vai causar o quê? Olha lá, pessoal. Ela está aqui do lado esquerdo. Os dois ficariam do lado esquerdo se você cruzar essa linha imaginária, né? Então, isso é um erro. Na hora de edição, se você não perceber isso na hora de gravar, você vai ver que na hora de edição você vai falar, puxa, e agora? Os dois estão do mesmo lado. Não dá para você inverter, porque o cenário, no fundo, vai ficar invertido também, né? Entendeu? Então, o certo é gravar tudo corretamente lá na hora de filmar. Por isso que é importante você fazer esse plano antes no papel, você posiciona lá, você traça como que a câmera vai andar, se vai ter traveling, se não vai ter um steadicam, como que você vai trabalhar, você tem que ver isso tudo antes para você sempre ter isso em mente, né? Como que é o correto? O correto é isso aqui, gente. Cada um de um lado, tá? Vamos lá, então. Agora vamos complicar um pouquinho mais, né? Vamos colocar, então, uma terceira pessoa. Então, a gente tem aqui os 3 atores. Como que a gente faz essa linha? Você faz duas linhas distintas aqui. Uma linha azul aqui, que você vai estar usando para fazer esse ângulo dos 2 atores aqui, e a outra. Vamos mostrar aqui como é que fica. É bem legal isso aqui, gente. Isso aqui é importante na hora antes de gravar, você fazer essas linhas para todo mundo ter certeza do que vai acontecer lá na hora de gravar. Então, a linha de ação 1, linha de ação 2. Vamos começar aqui com a nossa câmera inicial, né? A frontal. A gente tem esse plano com os 3. Tá? Pode ser um plano mais aberto ou esse meio plano, mas vamos continuar aqui nesse meio plano. Plano médio, né? Você tem aqui os 3. Aí, então você posiciona aqui, no caso aqui, a gente vai fazer de novo aqui um plano sob ombro, né? Com ela, o que a gente tem? A atriz com a camisa listrada aqui do lado esquerdo e a camisa preta lá. Tranquilo, beleza. Agora, como que ficaria para pegar o contrário, né, dela? Você posiciona, tá vendo ali, ó? Usando essa regra aqui, nesse ângulo, você posiciona a câmera lá do outro lado, sem cruzar a linha, e você vai ter o resultado este, que é o correto, tá bom? Ela continua do lado esquerdo, a moça listrada, e ela continua, a atriz de camisa preta continua do lado direito. Isso que é importante sempre estar focado nisso. Aí agora, no caso, a gente volta para o nosso plano aberto, porque ela virou agora para conversar com o rapaz, o ator do lado direito. Como que seria isso? A gente inverte então agora, sem essa linha de ação desses dois, do ator 2 com o ator 3. Então, você faz essa linha aqui, esse ângulo, para poder encaixar a câmera. Então, vamos lá. Começando por ele, que vamos supor que na câmera aberta ela começou a falar com ele e aí vai ter uma resposta dele. Então, você posiciona a câmera lá do outro lado para pegar aqui o ator, a reação dele ou a fala dele. Então, você vai ter aqui, ele vai estar do lado direito, ela continua do lado esquerdo agora. Mesmo porque, entre os 3, ele está do lado direito lá na cena aberta, né? E depois o contrário aqui, para a gente pegar agora o diálogo dela, né? Então você posiciona aqui, também a gente está aqui tratando como um plano assim sobre o ombro, e você estaria com ele continuando do lado direito, ela continua do lado esquerdo, conversando normalmente. A gente volta para o nosso plano aqui, aberto, né? Para mostrar. E agora sim, eu posso quebrar essa regra? Sim, você pode quebrar essa regra desde que você... É importante você conhecer a regra para você quebrar ela com consciência, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente como os motivos que a gente quebra essa regra. Mas uma coisa bacana que dá para fazer, vamos supor que você tem agora aqui, nessa cena, a gente vai ter... Eu quero mudar o ângulo, porque vai acontecer uma outra ação do outro lado.
né? Então aqui eles estão conversando. Como que a gente faz? Uma das coisas bacanas que a gente que faz, isso é bastante utilizado, principalmente hoje, nas séries, tá? O pessoal com a câmera no ombro ou no stead, você acaba, é bacana fazer isso, você cruzar essa linha aí com consciência, só que você cruza na cena, você passa por trás, com a câmera por trás deles, né? Vamos mostrar aqui. Vamos supor, começou aqui o nosso plano, você posiciona a câmera aqui, aí você anda, olha que bacana, você anda com a câmera e vai mudando o ângulo. Isso não deu um pulo, você cruzou a linha para você mostrar que ia acontecer uma outra ação lá, né? Então, e o que está acontecendo nessa ação? Está chegando um outro personagem agora aqui na nossa história, né? E aí começa tudo de novo, né? Aquela conversa de 3, só que agora o ângulo invertido. Então a gente vai repetir a mesma coisa, né? Para não cruzar as linhas. Você só faz a marcação, então, agora da linha de ação invertida, né? Por isso que é importante, se você tem uma cena assim, que você vai trabalhar com vários ângulos, você desenhar isso antes, para você chegar na hora do set, você fazer as suas marcações, você saber exatamente como é que vai ser, mesmo porque se você vai virar, se está numa externa, por exemplo, você tem que saber, todo mundo tem que virar junto ali, o pessoal do áudio, toda a produção tem que virar junto para que não apareça ninguém lá, né? Então vamos lá. E aí aqui é o contrário, é a mesma coisa, só que no ângulo contrário, né? Então a nossa câmera ali estaria mostrando aberto, os 3 personagens, a moça está conversando ali com o outro ator. E aí vem a reação dele no diálogo. Você vê aqui que a gente acabou, então, a gente fez as duas linhas, né, amarela e azul aqui, a linha do ângulo, para você não cruzar a linha. E temos, então, a fala dele aqui com ela. Ela continua no lado direito, dos 3, agora, né? Antes ela estava no lado esquerdo. Como a gente mudou o ângulo, agora ela virou para o lado direito. E aí o outro personagem ali conversando com ela. Legal, né? Então agora invertemos a câmera para o outro lado para pegar a reação dela. Então, a gente vai ter tranquilo aqui. E vamos lá. A gente faz uma cena aberta aqui, você pode fazer isso também, que é bem legal. E depois continuar agora, porque vamos supor que a caveirinha ali falou uma coisa com o ator 2, e aí o ator 2 a gente vai pôr ele em plano. E aí continua a conversa aqui dos dois. Tá? Um take que é importante, às vezes você, quando vai fazer esse tipo de coisa, tem os takes frios, neutros que a gente fala, né? Neutros, para você poder cobrir alguma falha na edição. Tá? Então aí, aqui no caso aqui, a mulher da caveira chamou ele, aí você põe ela lá. Legal? Uma outra situação também interessante para a gente trabalhar é o seguinte, a questão da continuidade de uma cena, né? Você usar essa regra. Então o que acontece? Vamos supor que a pessoa está entrando em quadro, passando aqui, andando do lado esquerdo, ela vai sair para o lado direito da câmera, do quadro, né? Então, ele está andando, ele começa a andar aqui e sai pelo lado direito. E depois a mesma coisa, ele sai do lado esquerdo e continua andando. Tal. Isso é uma sequência para uma cena que a pessoa está correndo, andando ou caminhando num lugar que ela vai direcionar. O que acontece se a gente inverte faz essa confusão, né? Tem muita gente que acaba virando o ângulo e cruzando, né, a linha, e aí acontece isso aqui, ó. A pessoa começa a caminhar da esquerda para a direita, de repente ela está da direita para a esquerda, aí ela entra daqui para lá, como se fosse ao contrário, subindo e volta para lá. Então, assim, isso é uma coisa que eu tenho visto bastante assim nos filmes, principalmente nos curta-metragens, né, que o pessoal se perde um pouco nisso. Então é a mesma coisa, você traçar essa linha de ângulo, né, para não acontecer isso. Bom, posso quebrar as regras? Sim, você pode quebrar propositalmente isso. Quando que a gente faz isso? É para criar essa tensão de desequilíbrio, né?
Vamos supor que o cara está perdido, ele está bêbado, drogado, sei lá, alguma coisa assim, ele tomou uma pancada na cabeça, ele ficou desorientado, aí sim você quebra isso para dar essa desorientação. E é até legal você, às vezes, você juntar com isso um plano de câmera, que, por exemplo, é um plano holandês, que você pega o quadro, você põe a 15 graus, assim, você vira a câmera a 15 graus, para dar a linha vertical ficar desorientada também. Isso combina bastante com isso. Se você quebrar, aí sim, você quebra a regra do 180 consciente para passar essa parte dramática, assim. O ator ele toma um tiro, explodiu uma bomba, ou está desorientado. Ou então ele está, na hora que ele está fazendo uma luta, você também quebra para você, o cara bate de um lado, aí a câmera cai para o outro, como se estivesse desorientado. Aí sim você quebra e você não vai ter problema, tá bom? Para dar essa sensação mesmo de desequilíbrio. Esse aqui eu peguei da internet, que é muito interessante, um dos casos bem legais, né? Esse personagem, ele tem dois, não sei se vocês lembram, ele uma hora tá bonzinho e outra hora ele tá bravo, né? Ele tinha duas personalidades no mesmo personagem, né? Se você reparar nesse filme, toda vez que ele tá do lado esquerdo da câmera, é o mesmo personagem, ele tá raivoso. E aí toda vez que ele tá do lado direito, ele acaba ficando bonzinho, porque ele conversa com ele mesmo. Ele, meu Deus, tal. E aqui, não, você tem que fazer essas duas personalidades dele. Então isso é um exemplo de como quebrar a regra e mesmo assim ainda ter algo bem interessante, proposital para passar essa coisa. Uma outra também aqui é o Kubrick, né, com o Iluminado, que ele estava todo desorientado aqui, o ator, né? E aí, olha só, ele está do lado esquerdo, e aí o plano sequente da sequência desse, olha só. Aí ele está do outro lado, ó. Ele pula, você vê que ele pula, ele deveria estar no mesmo lado. Aí você tem o pula. Mas isso aqui foi proposital justamente porque ele estava todo confuso, ele estava meio maluco aqui, né, iluminado. Então é isso, gente, tem essa parte aqui. Vamos fazer aqui uma breve análise de iluminação justificada, tá? Opa, tem mensagem aqui. Isso é uma coisa também que peca bastante aí nos filmes que eu vejo. Que acontece, né? Imagina que, outro dia eu estava assistindo uma novela, interessante que era, a cena parecia, eu acho que era no final do dia, então tinha o sol, uma janela com o sol, um raio de sol entrando do lado direito para a esquerda. Aconteceu algumas coisinhas ali na mesma coisa, aí depois no mesmo plano tinha uma outra janela, né, numa outra cena, com o mesmo sol entrando, só que da esquerda para a direita. Eu falei, ué, né, não daria isso, né? Eles criaram dois sóis ali, né, para poder colocar essa coisa. Então eles erraram grandemente lá, porque entrou a luz de um sol de um lado, aí depois a câmera estava na mesma posição, a luz do sol no outro, e era uma passagem de tempo na mesma hora ali, na mesma cena, não seria de manhã à noite. Então, assim, foi um grande erro, entendeu? Então é o seguinte, vamos analisar aqui. Pegamos essa cena aqui, né? Você vê, no caso aqui, a gente tem uma luz ali atrás, no centro lá, que é uma luz de back, né? E a luz principal dá para ver que ela está vindo aqui da esquerda para a direita. E você tem uma luz de preenchimento aqui na direita, né? O que eu quero mostrar com isso aqui? Nas próximas fotos agora, olha lá que bacana. A luz, continua a luz de back formando dando esse ambiente todo aqui. A luz principal, a keylight, ela continua aqui, na mão dele aqui, dá para ver que esse lado aqui, dando destaque para o que ele está fazendo, e a luz de preenchimento sempre na direita. A luz não anda, né? Aí ele começa aqui a coletar, aí você vê que aqui, no caso, né, perto dessa cadeira, aqui nesse lado, que tem tipo da mesa aqui lado esquerdo, é aquela luz de back que faz toda essa ambientação ali, esse clima, né? E a luz continua da esquerda para a direita, aqui a luz principal, e aqui na direita a gente vê aqui uma luz de preenchimento. Continuamos
com uma luz justificada. Aqui também é bacana, que dá para ver, né, que se você olhar aqui na cena, sempre tem, a gente usa bastante isso, que é interessante, porque cinema é profundidade, né? Então você vai gravar uma cena, põe lá um abajurzinho, lá uma luzinha né, lá abaixa se você conseguir diminuir a luz para ela não agredir a sua câmera, né, não entrar muito forte. Então ela dá profundidade. Então sempre você com esses pontos de luz, uma janela, uma porta semi-aberta, você consegue dar profundidade. E cinema é profundidade, gente. Então vamos pensar nisso para quando for gravar, sempre ter essas coisas. Interessante também, eu tive um filme que eu fui jurado, um filme que eu assisti, filme impecável, a história muito boa, a direção de fotografia era excelente, uma produção maravilhosa. Mas na primeira cena, começava uma cena maravilhosa. Era uma janela fechada e tinha assim uns raios entrando da janela, né, como se fosse à noite, assim. Estava bem bacana a luz. A única falha, estava escuro o quarto. Quando a pessoa abre a porta para entrar, o ator abre a porta para entrar, ele acende um interruptor e aí acendeu, iluminou tudo. Só que o que aconteceu? Estava apagado o abajur, a luz, todas as luzes acenderam naquele interruptor dele. Né? Ele acendeu o interruptor, acendeu o abajur de um lado, o abajur de outro, a luz de cima, a luz e tal. Então, como eu fui jurado, acabou perdendo um ponto com isso. O filme era muito bom, mas ele perdeu um ponto porque são pequenos detalhes, né? Um interruptor você não pode ligar e acender tudo que estava apagado. Eu acho que ficaria até mais gostoso a cena se ela tivesse ligado o interruptor ou entrado um mais escurinho mesmo, só com a luz da janela vindo e acendido lá, no caso, um abajur tal para ficar. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso para não coisa. A cena estava linda, tal. Talvez muitas pessoas nem perceberam isso, mas a gente que está acostumado a lidar com a técnica, né, percebe isso assim fácil. Vamos continuar aqui com a nossa. Olha que bacana. Bom, vamos lá. Iluminação para cinema. Vou dar aqui uma bem rápido mesmo, que a gente pode, né, você pode estar no estúdio e tal, mas acho que o caso aqui é o que a gente pode usar, o que você tem de iluminação que você possa usar dentro do seu orçamento, né? Então você pode até desde pegar os kit ARRI ou os Dedolight, que são caros, mas se não você usa o que você tem, né? É claro que é sempre importante você usar lâmpadas profissionais que sejam de 5.500 kelvins e também tenha um IRC, que é o índice de reprodução de cor de 90, que seria o ideal, 90 a 100, que são as melhores, né? Vamos lá. Isso é uma outra coisa que a gente pode explicar numa outra oportunidade. Bom, preparando o set, vamos lá. Iluminação de 3 pontos, que é uma iluminação básica, tá, gente? É uma iluminação standard, que a gente fala. Que é o seguinte, se você já fizer essa iluminação dentro do seu filme, você já vai estar bacana, né? É claro que pensando não é só numa pessoa, né? Num set em si, se você olhar aquela cena que a gente analisou, sempre tem 3 pontos de luz ali principais, né? Que fazem a iluminação. Depois você tem o abajur, tal, que vai dar profundidade, mas a gente tem uma luz ali clara de 3 pontos. Por isso que eu mostrei aquelas fotos do detetive antes. Vamos lá. Então, aqui é um desenho que eu fiz aqui mostrando, né? Então a gente tem a câmera aqui central, você tem a sua luz principal, no caso aqui lado esquerdo, ela poderia estar no lado direito, não importa, né? Só você inverter, mas nesse caso aqui a luz principal está do lado esquerdo, que eu fiz pensando naquele filme, né? Essa keylight aqui a gente sempre fala assim, olha, tem que ser 50% do valor de luz que você tem, né? A luz de preenchimento, que é a luz ao lado do outro lado, podia ser um rebatedor ou uma luz de preenchimento, ela tem que chegar no seu, quando você medir, ela tem que chegar a 20% desse valor. E a sua luz de fundo, o backlight, ela também com 20% de valor. Tá? Esse aqui é conhecido como uma luz de 3 pontos. Isso aqui você vai estar bem legal, se fizer isso aqui vai ter uma luz bacana. A gente vai avançar um pouquinho mais explicando outras coisas. Ok? Vamos lá. Aqui é uma outra, só que agora a luz, o back aqui, em vez de estar cruzado, ele está bem atrás aqui dela. E essa luz de fundo, ela poderia ser uma janela, como aqui, ó, eu estou usando aqui,
Eu usei só uma janela, na verdade eu estou sem iluminação aqui, porque não estou no estúdio, mas eu acabei utilizando essa janela aqui, ó, para dar esse recorte, né? Então poderia ser esse backlight aqui, ou uma luz de preenchimento, uma janela, por exemplo, né? Então é uma questão de escolha, você tem que entender que você tem que ter esses pontos de luz aí. Vamos lá. E aqui uma cena mostrando aqui, ó, como que funcionaria, tá vendo? Ó? Do lado esquerdo aqui a luz principal, K-Light, a luz de preenchimento está aqui, ó, suave, desse lado, e a luz de background dá para ver ali que está iluminando, dando profundidade nessa cena. Né? Uma outra coisa também aqui é o ângulo de 45 graus que a gente fala, né? Então o que é isso? Para você ter uma luz, você vai pôr um spot, a câmera está aqui na linha dos olhos, por exemplo, do ator, né? E a luz principal, você põe ela a 45 graus, uma altura de 45 graus e 45 graus de distância que vai acontecer. Para não ficar aquelas manchas do nariz muito forte para cima ou para baixo, né? Então, isso aqui é meio que um padrão para você usar, para você ter uma luz boa. Então, você põe essa altura a 45 graus o spot de luz, ela vai fazer uma linha aqui, aí depois você vai vir só com um preenchimento desse lado aqui para não ficar aquela sombra e tal. Então, assim, como eu falei, a distância, a altura de 45 graus e a distância de 45 graus é uma luz normal. Assim, uma luz que vai ficar bonita para você, a keylight principal para ficar uma luz bonita. Quanto mais você for para a esquerda, mais dramático fica, porque vai ficar mais sombra, não só do nariz, mas vai ficar esse lado aqui mais escuro, né? Vai ficar aquela coisa assim, ó. Entendeu? Aí, se a opção for essa para deixar mais dramático, você sabe que você pode utilizar esse recurso. Luz cruzada, né? Também é uma outra opção, você pega 2 spots de luz e você faz aqui, ó, você põe atrás ali uma luz cruzada. Você vai utilizar a mesma luz da esquerda, que vai dar aqui um background no ator do lado esquerdo. Essa luz vaza um pouco para o outro ator aqui, iluminando o rosto dele do lado de cá, do lado esquerdo desse outro segundo ator. E se você fizer a mesma coisa do outro lado, você vai ter um preenchimento aqui atrás, né? Uma luz de back, um preenchimento, e a luz vai vazar aqui numa linha e vai pegar lá no ator 1 também. Então o que acontece? Isso deixa bacana também, que você tem uma linha, uma luz bacana para você estar trabalhando, uma luz mais tal. Aí depende se é uma luz forte, soft, como que você quer, uma luz dura, que a gente chama, né, que é para mais dramático, ou uma luz mais clean. Vamos lá. Storyboard, gente, eu acho que é importantíssimo, tá? Sempre eu falo, antes de começar a filmar, você pega, nem que seja bolinha, pauzinho, você pode fazer um triângulo assim com a bolinha em cima e 2 pauzinhos assim, né? Você fazer esses diálogos, esse desenho, para você na hora de gravar, você olhar, puxa, agora é isso, 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 então eu não vou cruzar aqui, agora é a hora que eu cruzo a linha, ou não vou cruzar a linha. Então, assim, é importante você sempre fazer um storyboard, né? E aqui é uma amostra aqui da Mulher Maravilha, né? Você vê aqui a continuidade das cenas, até dos planos, né? Um plano mais fechado, um plano de 2, volta para ela aqui, aí mostra o detalhe. O terceiro, o tiro 5 aqui é um plano que eles chamam de cowboy, que mostra assim, as armas, tudo dela, né? Então, assim, isso a gente pode falar numa outra oportunidade sobre planos, né, e câmera. Então, assim, isso aqui é o storyboard, isso é para a gente poder ter. Bom, é importante você sempre definir a equipe, né, quem faz o quê, isso tudo, né, quem que vai estar olhando para que você faça todas essas coisas corretamente, né, dentro da sua coisa. E é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, e com certeza a gente vai ainda com o pessoal de Jacareí aí fazer um workshop, quem sabe presencial, né, quando passar toda essa pandemia aí, e aí sim a gente vai conseguir explicar direitinho para vocês assim. A gente pode falar, acho que nos próximos assuntos, que eu gostaria de falar para vocês, o plano de câmera, né, quais são os planos, né, e quando utilizar eles, né? Quando você sai de um plano, de um close, um plano médio, um plano cowboy, um plano aberto,
quando você usa um, quando você usa outro, e quando você sai de um e passa para o outro. O que é certo, o que não fica bom. Então isso tudo assim é bem legal. E também altura de planos, né? Que a altura da câmera, a câmera nos olhos, ela te dá uma sensação, acima ou abaixo, ela te dá uma sensação. Tem vários truques, várias coisas que é bastante legal estudar. Tá? Planos de câmera é muito importante, acho que é uma das coisas mais importantes. E também a gente pode depois aí se aprofundar mais na iluminação e também em outros assuntos da fotografia. Eu não falei nada sobre câmeras ou então sobre os spots de luz que tem no mercado aí para a gente usar, porque a gente ia tomar muito mais tempo, né? Então é isso aí, pessoal. Obrigado, até a próxima. Muito obrigado, Rodney. Que maravilhoso, foi maravilhoso. Eu tenho certeza que você realmente estava iluminado nesse dia, porque você passou com uma clareza muito grande todas essas dicas, principalmente para quem está iniciando e mesmo para quem já está produzindo. E você de casa? O que achou do Rodney Boys? Essas dicas vão ficar na página do Cineclube à disposição de vocês. Ok, gente? Tá lá, se inscreva na página do Cineclube, né? E você poderá ver todas essas dicas quando você bem quiser. Ok? E cumprindo as etapas, né? Vamos falar agora da pós-produção. E para trazer todas essas informações, essas dicas para a gente, nada mais, nada menos vai estar conosco agora Luiz Brasileiro, que é formado em cinema, ele é roteirista também. Eu sei que ele gosta muito mesmo do documentário, é um documentarista. Por isso, e ele também é um editor, né? Ele edita, ele monta também, e vai trazer para nós boas dicas aqui, ok? Luiz Brasileiro, o que é uma montagem? O que é uma pós-produção? Vamos falar um pouco da pós-produção. Primeiro tópico. Primeiro passo, buscar conhecimento, e isso você já está fazendo. Segundo tópico, antes do programa que você vai escolher para trabalhar, e tem muitos hoje em dia, assista filmes e veja como as histórias são contadas. Terceiro tópico, conheça a história do cinema, isso é muito importante. Quarto tópico, aprenda os termos técnicos, exemplo, codec, bitrate, 24 quadros por segundo, 30 quadros por segundo, 60 quadros por segundo e muitos outros. Você vai precisar disso lá na frente. Quinto tópico, agora sim, chegou a hora de escolher o programa de edição. E lembre-se, o melhor programa é aquele que você consegue trabalhar. Sexto tópico, tenha em mente que as pessoas que vão assistir o filme não estão preocupadas com o programa que você usou para editá-lo, e sim com a qualidade da edição e o conteúdo do filme. Sétimo tópico, chegou a hora de decupar o material que veio do set de gravação. Oitavo tópico, feito isso, começa a edição. É nesse momento que você vai usar todo o seu talento. Nono tópico, chegou a hora da mais pura criatividade para colocar na telona primeiro aquilo que saiu da mente talentosa do escritor, que passou na mão de um roteirista, que chegou até o diretor e contou com o apoio de todos no set de filmagem. Décimo tópico, agora é com você, meu amigo. Bom trabalho. Muito obrigado, Luiz Brasileiro. Foi fundamental essa explicação que você nos deu aqui. E eu tenho certeza que você de casa também ficou muito feliz. Agora você repensa as 3 etapas que apresentamos aqui, que foi a pré-produção, Vitor Fisch falando do roteiro, o Rodney Boys falando da segunda etapa, que é a produção, e mostrou todos esses detalhes para a gente de como produzir, como chegar ao set de filmagem, com toda a segurança, e rolar a cena sem maiores perdas. E por último, o Luiz Brasileiro falando da pós-produção. Gente, que coisa maravilhosa esse bate-papo. Realmente espero que você de casa tenha gostado muito. Eu quero aqui também aproveitar para agradecer
realmente a Fundação Cultural, que nos apoiou muito nesse projeto, e o que teve a altura deles realmente, eles nos ajudaram. Agradecer de coração a todos vocês da Diretoria de Cultura, todos vocês da Fundação Cultural, ok, gente? Muito obrigado. E como eu prometi, agora nós vamos mostrar para vocês esse cenário fantástico, maravilhoso para vocês. Vocês querem saber como você pode fazer sua cena e colocar num cenário maravilhoso? Presta atenção aí. Você está vendo agora que estamos num pano verde, nada mais. Não tem nada daquele cenário, ok? Esse tecido verde que se chama hoje, o que se chama no cinema de chroma key. Hoje não, é uma coisa usada há muito tempo, né? O chroma key. E você faz sua cena num tecido verde com uma boa iluminação. E depois de gravado, você leva para a timeline do seu programa de edição. E na timeline você aplica o chroma key. O que vai acontecer? Esse tecido verde vai desaparecer. Vai ficar somente, como estou agora, o ator em cena. E nesse momento, você vai escolher em qual cenário você vai querer colocar o seu ator ou sua atriz. Entendeu? É em cima de um prédio, então você escolhe um prédio e você vai colocar esse ator em cima do prédio. Entendeu? O chroma key tem muitas dicas na internet. Se você estudar, você vai fazer cenas maravilhosas com o chroma key. Hoje, por exemplo, os filmes da Marvel são praticamente 90% ou 99% chroma key. Tudo que você vê na Marvel é chroma key. Tá bom, gente? Espero ter colaborado com você. Também aprendi muito hoje aqui. E no que vocês precisar, vocês entram na página do Cineclube, né? Que esse bate-papo vai estar lá, vai ficar na página do Cineclube, tá bom? Quero agradecer a você de casa, muito obrigado. Obrigado à minha produção, que estamos já nessa batalha desde novembro, né? E para realmente entregar esse projeto. Ok? Muito obrigado.